4 de maio de 2024, Manaus, Amazonas. Jennifer voltava para casa com seu ex-namorado. Era mais uma noite comum. Tudo começava bem, tudo terminava mal na relação abusiva e perigosa que o casal vivia. Mas naquele começo de maio, Jennifer teria que escolher entre viver e morrer. Confira a entrevista que fiz em 2 partes com a mulher que conseguiu estar inteira para contar ela mesma a sua história. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final desta conversa, eu tenho certeza que você vai vir, porque é uma conversa de alto impacto. Sempre eu fico quase emocionado, seria a palavra certa, porque normalmente eu não estaria conversando com você, Jennifer, eu estaria conversando com sua mãe, conversando com um amigo, alguém estaria contando a sua história e não você. Então é sempre impactante quando eu consigo conversar com a vítima viva, literalmente. E o teu caso aconteceu todo agora, em maio de 2024, nós estamos gravando em outubro de 2024, é tudo muito recente, imagino, para você. Então seja muito bem-vindo ao canal, para você poder contar a sua história. Fico agradecido por você ter a generosidade de dividir o que aconteceu com você, porque eu sempre acredito que o que você vai falar vai impactar alguém e você com certeza vai conseguir salvar alguém de não chegar ao limite até onde você chegou, né? Que a gente fala às vezes em nome do amor. Eu queria ir com você por um tempo anterior a tudo. Quero conhecer quem é você. Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 31 anos. Então você já tem uma história de vida de uma mulher Sim. consolidada, uma carreira que você vai contar que você é cantora e tudo mais. Quem é você? De onde você veio? Como é que você chegou até hoje? Quais eram os seus sonhos? Quem é a Jennifer antes de tudo isso? E bem antes até, se você quiser contar a sua biografia anterior ao crime. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, podendo falar dessa história, como você disse, não tão positiva de um lado, mas positiva em outro lado, porque eu sobrevivi, eu sou uma sobrevivente de algo que acontece com milhares e milhares de brasileiras todos os dias. E poder estar aqui é sinônimo de resistência, é sinônimo de superação eu tenho certeza que essa entrevista, esse papo, né, vai alcançar muitas pessoas, muitas mulheres. Bom, eu sou a Jennifer Borrer, eu tenho 31 anos, atualmente moro em Manaus, sou cantora, psicóloga, mas eu moro em Manaus, mas eu sou do Mato Grosso do Sul, nascida e criada em Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul. Sou filha do seu Jorge e da dona Gisele. Sou cantora, como eu disse inicialmente. Comecei cantando na igreja com 6 aninhos de idade, igreja evangélica. Meus pais são pastores até hoje, exercem essa função de maneira louvável aqui na cidade de Manaus. E o meu start na arte foi aos 6 anos de idade na igreja, né? E também a minha família, por parte de mãe, por parte de pai também, lá no Mato Grosso do Sul, tem, né, essa raiz sertaneja. Então, ao mesmo tempo que eu cantava na igreja, eu estava ali com a minha família nas festas de fim de ano, nos dias das mães, dos pais, ouvindo muita música sertaneja raiz, né? Então, assim, essas são as minhas 2 vertentes que são muito fortes dentro de mim. É, Bom, tentando resumir, né? Meus pais são pastores, a minha mãe, ela é filha de japonês, então em 2005 para 2006 nós nos mudamos no Japão, moramos 4 anos no Japão, e aí de lá meus pais sentiram no coração o chamado de Deus para fazer missões aqui no Amazonas, porque tem um campo muito vasto, né,
para fazer missões aqui, devido aos ribeirinhos, enfim. E eles tinham esse desejo. Foi assim que eu vim parar aqui em Manaus. E, como diz aqui em Manaus, comer o jaraqui, que é o peixe, não sai mais daqui. Mas, brincadeiras à parte, eu amo Manaus, amo o Amazonas. Apesar dos pesares, não podemos isolar algo, né? E fixar a nossa vida, a nossa história por conta de algo ruim que nos aconteceu. Moro aqui desde 2008, né? Nós voltamos em 2008 para o Brasil, só que dessa vez viemos para Manaus. Aqui foi onde eu gravei meu primeiro CD gospel. Atualmente eu canto sertanejo, não canto gospel, mas faz parte da minha história, né? Cantei gospel, fiz pré-show para grandes artistas da música gospel, como o Irmão Lázaro. Enfim, sempre tive essa vertente dentro de mim, muito família, né? Os princípios cristãos até hoje. Por mais que hoje eu não tenha uma religião, né? Mas dentro de mim eu tenho uma fé muito grande, acredito muito em Deus e creio que é Ele que tem me sustentado, né? Mediante a tanta coisa que eu passei. Ah, e resumir, tá, aqui foi onde eu me relacionei pela primeira vez, dei meu primeiro beijinho. Foi aqui que eu fiz grandes amigos, foi aqui que eu me formei em psicologia. Enfim, eu tenho uma longa história aqui em Manaus, criei raízes e sempre fico nessa ponte aérea, Campo Grande e Manaus. Resumindo, essa é a Você, Jennifer. você me falou que você. Eu vou pedir só para você ficar um pouquinho mais no meio da tela, é melhor, não é, Sal? Um pouquinho, tá. Aí, isso, obrigado. Quando você me contou, por exemplo, que você vem de uma família mais conservadora, imagino, por serem evangélicos, e você deu seus Sim. primeiros beijinhos em Manaus. Você começou a sua relação afetiva com quantos anos, mais ou menos? O meu primeiro namorado, né, que foi o meu primeiro beijinho, foi com 19 anos. Ele foi meu marido também. Nós nos casamos muito novos, né? Na igreja tem essa questão de namorar para casar. E aí nós nos casamos, mas por sermos muito novos, ele não trabalhava ainda fixo, né? Eu também não, estávamos na faculdade e tal, não deu certo, né? E aí nos divorciamos, foi muito difícil, né, para mim, porque eu era muito, nós nos gostávamos muito, mas por conta de algumas situações de imaturidade, né, devido a não ter condições mesmo de estabelecer uma vida de casal, se casar mais, a gente se casou mais por empolgação do que realmente porque eu creio hoje, assim, né, com a minha maturidade, que casamento, beleza, tem que ter o sentimento, tem que ter ali a química, mas também tem que ter todo um planejamento, né? É a pessoa que você vai ficar para criar uma família, para planejar um futuro, para lá na frente, né? Assim eu fui ensinada. Para lá na frente é, passar, né, a terceira idade juntos, enfim, um cuidar do outro, assim que eu fui ensinada. Só que naquele momento ali foi algo muito de empolgação. Eu lembro que eu perdi a virgindade antes de casar e meio que foi por conta disso, para não ficar feio, que meio que a gente casou, sabe? Empolgação, uma obrigação ali da Entendi. igreja. Então, quando começa errado, a tendência é dar errado no sentido de que não estávamos prontos, né? Você, Éramos dois jovens, muito jovens. vocês se casaram com quantos anos? Eu tinha 21 e ele tinha 20. Ou seja, você namorou 2 anos. Você nunca tinha Dois tido. aninhos, isso. Você não, durante a Antes do adolescência, casamento. você nunca teve nenhuma paquera, Não, durante a nada. adolescência eu nunca tive nenhum namorado, não havia beijado. Eu dei um selinho na escola, mas foi o suficiente para pegar uma peia do meu pai. E aí eu falei, então tá, gente, é melhor, eu não quero mais apoiar, não. Então, é por isso que eu perguntei do seu pai, imagino que o rapaz com quem você casou também fosse da igreja, é isso? Isso, ele era guitarrista da igreja Tá. e eu era a cantora. Então, isso facilitou até a aprovação dos seus pais, o apoio dos seus pais para que Sim, vocês isso. tivessem uma relação. Antes disso, não. Antes disso, seu pai era mais conservador. Eu sou a única filha mulher e a filha caçula.
Então, meus pais me criaram muito assim, sabe, com muito cuidado. Sim. Eu tô falando isso, não tô falando que eu passei a minha infância apanhando, sabe, tá, Não, gente? Pelo amor de não, Deus. entendi. Mas, assim, eles me criaram com muito cuidado, como uma princesinha mesmo, sabe? Eu fui muito amada pelos meus pais, muito cuidada. Eles me deram todo o amor do mundo. Nossa, em relação a isso, eu não tenho do que reclamar. Mas eles ficavam de olho. Tanto Sim, normal. que para assumir esse namoro, né? A gente estava se conhecendo, eu fiquei com muito medo. Mas tive coragem ali e deu tudo certo. Acho que eles entenderam que já estava na hora, que né, estava tudo bem. Sim. Eu pergunto tudo isso para você entender, porque eu percebo, no caso de mulheres que passaram o que você passou, que existe um passado ali de maturidade que te deixou mais inocente para ser fisgada exatamente por homens mais agressivos e manipuladores. Com essa sua o seu primeiro casamento, eu queria entender também sem julgamento, apenas para a gente perceber às vezes que a gente repete padrões. Sua relação era boa? Ele era muito tranquilo. Não tinha violência moral, Não, não, física, não. intelectual, nada? Nada, nada, nada. Ele era muito tranquilo. Realmente não deu certo por conta dessas questões que eu falei. Lógico que tinha briguinha, como Não, todo normal. relacionamento, mas nada de ser agressivo. Ele era muito tranquilo mesmo, né? Eu tenho essa tendência de ser bem falante e tal, ele já era mais tranquilo, observador, mas não tinha não foi uma repetição de padrão, não. Eu tive depois dele outro namorado que também foi bem tranquilo, que também não deu certo Não deu por certo não dar certo, mas também não teve violência, não teve nada que chegasse nem perto do que aconteceu do que comigo aconteceu. dessa terceira vez, né? Que foi Você se separou com o quantos meu ex anos? foi o terceiro relacionamento. É. Com quantos você Eu me separa do separei, casamento? foi pouquinho tempo, a gente ficou menos de um ano juntos. Ah, 22, eu acho que eu me separei. nossa, Já realmente tinha 20. foi um Foi conto de assim, fadas que acabou no tempo de um filme mesmo. tanto que quando nos casamos, a gente foi morar na casa dos pais dele. E aí, como quem diz, quem casa quer casa, e também tinha essa questão, né? Então, assim, imaturidade e casamento de empolgação e um pouquinho de obrigação por conta de ser a filha dos pastores e ter perdido a virgindade, enfim, ser a cantora da igreja. Sim. Não sei se você já ouviu falar que os filhos de pastores, desde que nascem, já sofrem uma pressão, né? Uma pressão muito grande por ser uma cobrança, né? Da comunidade cristã e tal, por serem filhos de pastores. E comigo não foi diferente, comigo e com meus irmãos. Só que comigo era mais ainda, porque além da filha do pastor, porque meu pai era o pastor majoritário da igreja, né? Meu pai e minha mãe, eles eram os presidentes, líderes, enfim. Eu era cantora. Então, uma pressão maior em cima de mim, sabe? Você estava no palco, você era filha do pastor, a cantora da igreja, casada com o guitarrista, você O tinha que ser o exemplo. guitarrista. Você tinha que ser o exemplo E, real de tudo aquilo que se pregava de alguma maneira. e Aí você passa por um outro namoro, também tranquilo. tranquilo, tranquilo. Só não foi, sabe? Não engatou. Sim, tem coisas que não acontecem, a gente testa, o É, test drive é sempre importante. Como que exato. você conhece? Com quantos anos você estava quando você conheceu o que vem a ser o seu terceiro relacionamento e com quem você quase perdeu a vida? Deixa eu fazer as contas. Eu tô com 31. Foi em 2021. Bem no final de 2021. Eu 22, tava você com estava com 28, 29, 29. 28, Você já era uma 28 para vinte e mulher. nove anos. Você já era uma mulher, Sim, você não sim. era aquela adolescente que dá o primeiro beijo, mas já casou, você já teve a desilusão de um casamento, você já namorou. Como foi, como que você conhece aquele que poderia ter sido a última pessoa a olhar para os seus olhos? Ah, eu conheci na igreja também. Na verdade, é, existe um movimento, né, que hoje, naquela época, ainda não era uma igreja formada. Era um movimento cristão evangelístico
onde as pessoas se reuniam, né, para louvar e para ouvir uma palavra. E naquela época, eu tinha acabado de passar, fazia um ano, em 2020, eu passei por um trauma muito grande, eu fui estuprada no meu trabalho. Né? Isso aqui é até uma coisa meio que inédita que eu estou abrindo. Eu fui cantar em um aniversário e, e me drogaram, e aí, enfim, me estupraram. Desculpa. Não, você não precisa. Então, Quem tem que pedir desculpa é quem nem é quem fez isso com você. eu não conheci a pessoa, não. Eu fui cantar, fui trabalhar. E aí colocaram alguma coisa na minha bebida onde eu apaguei e acordei sendo violentada de todas as formas por alguém que eu nunca tinha visto na minha vida. Você chegou a ver Então, essa pessoa? cheguei, eu acordava, eu estava desmaiada, eu acordava e voltava, desmaiava de novo. Nisso foram umas 3 vezes até eu realmente voltar e ficar acordada sem desmaiar de novo. E essa pessoa falava que se eu contasse para alguém, ela ia me matar, que ela conhecia, porque hoje na verdade, desde 2016 eu moro sozinha, né? E ele sabia toda a minha vida. Não sei se ele era um stalker, não sei se a pessoa que me contratou para fazer era um aniversário, né? Falou da minha vida para ele, eu não sei. Eu só sei que ele sabia, tipo assim, cada passo. Eu sei que você canta em lugar X, no dia X. Eu sei que você é filha do pastor tal. Meu pai é muito conhecido aqui em Manaus, muito. Eu sei que você mora no condomínio tal. E só que ele falou algo que eu usei ao meu favor. Ele falou que estava apaixonado por mim. Um doente, ele era um doente. Ele falou assim: Mas eu tô apaixonado por você, eu quero ficar com você. Eu falei: Como é que eu vou sair daqui? Eu tava num lugar horrível, num calabouço. E isso 2020, eu lembro certinho, foi no dia 20 de setembro de 2020, num domingo. E o abuso aconteceu de domingo para segunda. E aí ele falou, mas eu tô apaixonado por você, e nananã, e se você quiser, eu posso ser o homem da sua vida e tal. E aí eu usei isso ao meu favor. Porque se eu, o que que passou na minha cabeça? Se eu começar a falar, por que que você fez isso comigo? Porque por dentro eu tava despedaçada, mas eu falei, eu preciso sair viva daqui. O cara já tá me ameaçando, sabe? E aí eu falei, não, mas eu também tô apaixonada por você, desde o primeiro dia desde a hora que eu te vi, que eu cheguei no aniversário, eu senti algo diferente e tal. Ele, sério? Eu falei, sério. Aí ele, ai, poxa, que bom, então conectou. Na cabeça dele ele não tinha feito nada demais, sabe? Mas eu tava toda machucada, toda ralada. E aí foi quando eu falei, você deixa eu ir para minha casa, eu tenho que ver minha filha. Eu falei que eu tinha filha, eu não tenho filha, eu tenho só uma filha de 4 patas. Ele, você tem filha? Poxa, disso eu não sabia. Eu tenho que ir lá. A menina falou que ia ficar com ela até ontem, eu passei a noite fora. Enfim, aí ele, não, vai lá, vai lá. E aí eu fui desolada, contei pro meu pai, contei pra minha família, demorei para contar, demorei 2 dias para contar. Eu não cheguei a denunciar porque eu estava muito debilitada, eu fiquei com muito medo das ameaças, mas eu cheguei a fazer todo o tratamento que se faz, né, na saúde, Sim. aqui se chama SAV, Serviço de Atendimento a Mulheres que Sofrem Violência Sexual. Sexual. Fiz todo o tratamento, mas eu não tive, na verdade não é que eu não tive coragem, naquela época eu não tive força, sabe? Eu estava muito mal. Então, quando eu comecei a frequentar, porque eu não, como eu te disse, eu não tenho mais religião, mas eu comecei a frequentar esse lugar como um refúgio para me alimentar espiritualmente. E um amigo meu, aconteceu esse fato terrível em 2020, e eu Você comecei a nunca, frequentar. você não fez boletim de Não, ocorrência, mas você não sabe fiz. quem é ele? Você encontra com ele? Sei, inclusive eu já fiquei sabendo notícias dele que ele está até preso por outro crime que ele cometeu. E só para eu entender, você falou que ia ver sua filha, ele deixou, e ele te procurou Ele depois? deixou. Procurou, ele mandou mensagem na mesma hora, porque foi assim, antes de eu ir embora, ele falou, mas antes de você ir, me dá teu celular. Ele era bem psicopata, assim, sabe? Aí ele pegou meu celular, ligou do meu celular pro dele, pra ele, tipo assim, vai que ela me dá o número errado. Então, para não ter chance dela.
não me dá o número dela. Aí ele ligou na minha frente isso, do meu celular pro celular dele e anotou meu número na hora ali. Aí eu, a caminho já de casa, tipo, era um lugar distante um do outro, um trânsito, porque aqui em Manaus, de manhã, ele me deixou ir embora, já era quase 7 horas da manhã. E um trânsito, aí a mensagem chega: Oi, meu amor, anota meu número. Na cabeça dele a gente já era. Oi, meu amor. Exato. Aí na hora eu bloqueei. Na hora eu bloqueei, fui para E minha ele não foi casa. atrás de você porque ele sabia onde você Não, morava. não, não. Como foi? Assim, Nesse tempo, né, onde eu fiquei muito mal, eu passei quase meses na casa da minha mãe. Meu pai e minha mãe hoje eles são separados, também ficava um pouquinho na minha mãe, um pouquinho no meu pai. Eu tive que desmarcar agendas. Eu lembro que eu desmarquei a agenda de um mês, assim. Eu cantava num restaurante muito conhecido aqui, eu tinha agenda fixa lá toda semana, desmarquei os casamentos que eu ia fazer, porque eu não tinha força. Eu estava muito mal. não, além A de minha força, faculdade, eu estava no último período da faculdade, eu reprovei nesse período, porque eu não conseguia acompanhar as aulas. Foi assim, terrível, sabe? E quando a gente pensa que já passou por tudo, aí vem outra bomba na nossa vida. Só que dessa Jennifer, vez foi assim, não estou falando que um estupro não é terrível. Foi, acho que foi os piores momentos, assim, sabe, também da minha vida. Mas eu nem sabia quem era aquele homem. Esse último não, eu deitava com ele, eu planejava uma vida com ele. A gente estava vendo buffet para casar, a gente já tinha o nome dos nossos filhos, sabe? Então eu era a pessoa que dizia que me amava, que ia cuidar. Eu havia contado pro meu ex-namorado o que tinha acontecido comigo e ele falou: Eu vou cuidar de você, nunca mais ninguém vai fazer isso. E aí ele fez o que fez, sabe? Então a dor do sentimento foi muito mais intensa com o que aconteceu agora, assim, porque foi uma pessoa que eu confiei, sabe? não eu entendo o que você quer dizer e eu compreendi completamente é que o estupro pelo qual você passou foi feito por alguém que você não convivia e que você foi você não é nem uma questão, você não sabia nem que ele era um lobo mau, porque você não sabia nem que esse cara existia. A diferença é que Não, o que vai acontecer com você, que você vai contar daqui a pouco, é com quem era o seu parceiro. Você era para quem você tirou todas as suas armaduras, descansou os seus exércitos, porque você não tinha medo dele, óbvio. Pelo que você está me contando, você vai me contar daqui a pouco agora o conhecimento dele. Eu só queria fechar essa parte do estupro, porque eu não sabia disso de você. E eu acho que é importante para as pessoas entenderem o quanto que isso pode ter, inclusive, te permitido conhecer esse cara. O que vai vir a ser seu último algoz. Você tinha medo de encontrar com ele na rua? Como era sair de casa? Você não saía? muito medo. Não, eu fiquei quase 2 meses assim, fechada mesmo, com a minha mãe, com meu pai cuidando de mim. O meu padrasto é uma pessoa, minha madrasta também. Meu padrasto, ele é policial, sargento da polícia aqui. Então também tinha essa questão, né, da segurança, né? Ele falava calma e tal, mas o que fica na mente, né, os traumas, as palavras que eu ouvi, né, que ele falava: eu sei onde você mora, eu sei, eu tinha muito medo pelo meu pai. Eu acho que também um dos motivos que eu tive medo de denunciar esse estuprador foi ele fazer alguma coisa com meu pai, porque meu pai é tudo na minha vida, meu pai, minha mãe, né? E ele falou: Eu sei que teu pai é o apóstolo Jorge Borré, e eu sei que ele faz programa na rádio todos os dias, de 6 às 7 e tal. Então, se tu fizer algo contra mim, eu vou te matar e matar tua família. Só que foi muito louco, o que eu achei muito louco, um cara doente mesmo, foi que logo em seguida ele falou que eu era o amor da vida dele, Não, isso é. sabe? Você perguntou para o dono desse aniversário, que aliás era no meio da Não, eu só pandemia. bloqueei todo Nem vou mundo. questionar a pandemia, porque o que você passou é muito maior do que você ter cantado no aniversário na pandemia. Você nem falou com esse dono do aniversário também. Não, não falei. Ele mandou mensagem, mas na hora eu bloqueei. Mandou mensagem Aí que ele logo em seguida sabia o que tinha acontecido?
Não, ele falou, não, uma mensagem, oi, tá tudo bem? Poxa, obrigado por ontem. Aí eu Bloqueou. Talvez ele bloqueei, esteja assim, descobrindo agora, vendo sua entrevista, sim. o que aconteceu. Você aí, você passa por um dos maiores traumas que eu acho que uma pessoa pode passar, que é a invasão do seu corpo e da sua alma, a invasão da sua mente. Você fez terapia para conseguir se reerguer? E você fazendo Muito. psicologia? Fiz terapia, faço ainda. Na época, eu cheguei a fazer 2 vezes na semana, 2 sessões, né? E, como eu disse, eu estava no meu último período de psicologia, não consegui me formar porque eu não tinha condições de. Eu não tinha condições de assistir às aulas, prestar atenção, sabe? Foi um período assim terrível, Sim. terrível mesmo. E eu pensei que eu nunca mais ia passar por algo semelhante, sabe? Mas isso foi em 2020. Você falou da pandemia, teve a primeira onda, né? O primeiro lockdown foi logo em seguida, onde começou a liberar para ter Um pouco, é. aniversário, para ter. Onde começou a liberar para Um ter pouquinho ali, um pouquinho de coisa, um os pouquinho de barzinhos festa de 20 abrirem, mas pessoas. 20 pessoas com aqui, 30 toda, ali. Sim. é, Você teve a. Hoje você teria denunciado ele? hoje eu teria denunciado, com certeza. Porque graças a Deus você não. Isso daí te preparou para uma futura coragem que vem agora. Então você, por conta exatamente do que você passou, você vai buscar uma ajuda mental, uma ajuda espiritual. É isso. E é nesse lugar que você conhece o seu ex-namorado, como vocês se chamavam? Ex-noivo, ex-marido, Ex-namorado, ex-namorado. ex-namorado. É Nós ali não que você chegamos a conhece ele. noivar, nem a casar. Foi um ano depois, quase, pouco, quase um ano depois. Porque foi em setembro, eu comecei a frequentar a célula, eu acho que em outubro. Um pouquinho mais de um ano, de 2021. Eu lembro que eu cantava na noite, né, cantora, e o rapaz que cantava comigo, ele tocava nesse lugar. E eu achei muito interessante que, na maioria das vezes, quando você toca ou canta na noite, você não canta na igreja, né? Tem uma certa restrição e tal. E eu falava, caramba, você toca na noite, toca lá, que legal. Sinal que eles não têm esse preconceito e tal. Ele, não, é uma célula, não é uma igreja e tal. Como eu te disse, naquela época era apenas um movimento, hoje já se tornou uma igreja, pelo fato de ter crescido bastante, enfim. E aí eu comecei a frequentar nessa época, em outubro de 2021, e comecei só que não foi um contato imediato, né? Tipo, eu frequentava, ficava no meu cantinho e tal. E eu lembro que o meu ex-namorado, ele quem cuidava da lista, porque como era pós-pandemia, era por lista, era limitado. E ele que cuidava da lista, né? Da lista e do grupo do WhatsApp. Aí o primeiro contato que eu tive com ele foi isso: coloca meu nome na lista, ou então me põe no grupo do WhatsApp. Aí eu lembro que eu postei um vídeo cantando, e ele falou assim: poxa, você tem que cantar na célula, me manda esse vídeo. Era um vídeo cantando música gospel. E aí ele mandou para o pastor da célula. Aí o pastor da célula me chamou para cantar. Aí foi quando eu comecei a cantar lá nessa célula. E aí cantei uma vez, aí depois de um mês cantei de novo, até que eu comecei a cantar quase toda semana. E já tinha me formado em psicologia, e olha só que eu creio que é Deus, enfim, o destino, o universo. Quando eu, como eu te disse, no último período foi em 2020, eu não consegui concluir, ou seja, eu concluí o meu período no primeiro semestre de 2021. E eu precisava ainda fazer um período estagiando. E adivinha onde eu fui estagiar? Eu fui estagiar na Rede Mulher, que é uma rede do governo do estado do Amazonas, que acolhe as mulheres que sofrem violência doméstica, sexual, psicológica. Então, assim, já comecei estagiando, aí quando eu me formei, fui contratada, então eu estava atuando numa área que
eu ouvia aquelas mulheres, né? A maioria era de violência doméstica, mas tinha as mulheres que sofreram abusos, estupros, enfim. E, e era muito, eu ficava muito, meu Deus, eu tô aqui, né, hoje, vendo que o quão vasto é esse mundo de abusos, de violência contra a mulher. Eram muitas mulheres que nós atendíamos na rede. É uma rede bem grande, é uma rede do governo do estado que atende em Manaus e no interior. E aí, nesse meio tempo, comecei a trabalhar e comecei a frequentar a célula e comecei a cantar assiduamente lá. E foi Só quando eu comecei a só uma cantar. pergunta. Quando você começa a trabalhar na Rede Mulher, de alguma maneira você se sentiu menos sozinha? Menos Sim, isolada? Porque você via que aquilo que passou com você não era uma vergonha e aquelas outras mulheres. É quase uma terapia em grupo? Foi bom isso para você também? sim, sim. E a equipe, né? A equipe da Rede Mulher é maravilhosa. Eu só tinha que me controlar muito para não ter gatilho, né? Me Claro. controlar muito para não ter gatilho na hora do atendimento, porque tinha situações pesadíssimas e não é fácil quando você passa, né? Com certeza. E, e histórias assim de mães que vinham com as filhas, sabe? As duas sofreram violência dentro de casa. E isso é muito interessante, sabe por quê? Porque quando aconteceu agora da última vez, eu me culpava muito por conta disso. Eu falava, como que eu, uma psicóloga, que trabalhei numa rede que atendia mulheres, como que eu, que já passei por um estupro, sabe? A culpa, acho que a pior coisa é a culpa que a gente tem, sabe? E aí eu ficava me culpando muito, e é uma coisa que eu tô trabalhando até hoje. Trabalhei muito, né, logo após, assim, mas ainda tenho trabalhado até hoje em mim, Por... porque como Fala. assim ela é psicóloga da Rede Mulher, cuidava de mulheres que sofrem violência e cai na lábia de um. Porque a gente é muito mais fácil às vezes a gente ajudar o outro do que ajudar a gente mesmo. É que nem quem me pergunta assim: ah, o Beto é imune a psicopata. Eu falo, por quê? Você acha que o dia inteiro eu estou olhando para alguém e vendo se é psicopata? Isso, não tenho nem tarimba para isso. Não é o fato de eu fazer crime que me torne imune à maldade do outro. E não é o fato de você ajudar uma outra mulher, sendo que você já tinha passado por uma situação extremamente de violência, que te impede de você estar imune a tudo. É desumano questionar você e te colocar não no local que é o seu, que é da vítima, e sim do quase coautor da sua própria desgraça. É Sim, muito terrível. Mas eu imagino que você tenha sido a primeira pessoa que se apontou o dedo, é isso? não entendi. Você foi a primeira pessoa a ser própria apontar o dedo? Falar como que você, psicóloga, permite que Sim, você mesma se cobrou isso? sim. Mais do que os outros, às Muito, vezes, também. muito, muito. Bom, Me culpei muito. mas daí a gente faz muitos prólogos aqui do que vai acontecer. Você vai então para essa célula e como foi o primeiro contato seu com o seu ex-namorado? Foi o primeiro contato mesmo, assim, que a gente começou a conversar foi através. O pastor da célula, ele gostava muito do meu ex, eles são amigos há muito tempo, né? Porque o pastor da célula cantava numa banda de pagode aqui em Manaus, muito famosa. E aí ele se converteu e ele já conhecia o meu ex da época do pagode. E aí, quando ele se converte, Deus coloca no coração dele como eu posso falar, inaugurar essa célula, criar essa célula, e na cabeça dele, eu acho, não sei, ele não imaginava que cresceria tanto, né? E cresceu muito. Então, esse pastor, pelo fato de eu cantar lá e tal, e ele ser amigo do meu ex, ele botava muita fé, assim, muita aquela pilha, sabe aquela coisa assim, vocês dois fazem um casal bonito, piadinha na hora do culto, fulano e a Jennifer, eu não sei não, sabe assim? E aí a galera também começa, porque o meu ex, ele era
como se fosse uma pessoa, como se fosse uma das pessoas à frente da célula. Apesar dele não ser evangélico, né? Mas ele era uma pessoa que estava desde o começo. Então, ele era uma pessoa, por exemplo, ele cuidava da lista, ele cuidava do grupo, ele cuidava das redes sociais. Então, ele, querendo ou não, ele era muito visto ali. E aí eu comecei a ser vista na célula também por cantar, e todo mundo falava, ai, que casalzão, não sei o quê. Aí vem aquela coisa, né, do propósito. Deus tem um propósito na vida dele e na sua, vai casar esse propósito e tal. E imagina assim, hoje eu olhando tudo, né? Uma guria que veio dessa criação de que casamento é propósito. Então, quando eu ouvi isso, não só das pessoas, mas dele também. Ele falava muito que ele queria viver um propósito, que ele já tinha feito, aprontado muito e agora ele queria sossegar, ter uma família, ter filhos e tal, e que ele queria pregar, né? Enfim, e aí eu ali cantando. Quem é o seu? Aí você cantamos, eu quero saber agora quem é ele. Qual é a história dele? Ele é nascido e criado aqui em Manaus. Ele mora num lugar chamado Japim, desde pequeno, diferente de mim, que por ser filha de pastor sempre fiquei viajando, né? Meus pais sempre foram missionários, pastores missionários. Então eu nunca tive um endereço fixo. Agora que eu tô fixa em Manaus, mas a gente sempre viajou. Meu pai e minha mãe já viajaram muito. Ele não. Ele foi criado, nascido e criado numa casa e naquele mesmo endereço ele foi criado. Ele é, já trabalhou como modelo, né? Na adolescência dele, ele era de uma agência de modelo aqui. Foi quando ele começou a entrar nesse mundo de festa, né? Ele sempre foi muito festeiro, gosta de pagode, de estar ali no meio dos eventos. Ele começou a lutar, eu acho que com 14 anos, se eu não me engano. Ele Ele é começou a lutar lutador? jiu-jitsu. Ele é Ele é lutador, profissional. lutador profissional de jiu-jitsu e MMA. E eu lembro que eu também, antes da gente começar a namorar, eu fui numa luta dele, porque tava todo mundo da célula lá e me convidaram. E eu fui assistir essa luta, né? E aí a gente se falava pouco pelo WhatsApp, mas o contato mesmo que a gente começou a conversar todos os dias foi através dessa nuance das pessoas falarem que a gente tinha. A gente era um casal bonito. Ele é grandão, eu era grandona, ele é todo carismático, eu também, o propósito, né? Ele tem uma família. Eu não conheci toda a família dele, mas assim, o pai, a mãe, sempre muito queridos, sabe? Já são de idade. Ele morava com o pai e com a mãe. A irmã dele também sempre muito querida, enfim. E trabalhou por muito tempo na segurança de um ex-prefeito de Manaus. É, E atualmente, né, quando aconteceu tudo, ele estava trabalhando num órgão público muito conhecido, né, aqui do Brasil. Ali, E quantos anos aí ele tem? ele, 34, 34. Também já é um É. homem. Qual a história dele de relacionamentos? Ele Ele já também já foi casado. tem filhos? Não, o sonho dele era ser pai. E a ex-mulher, como era? Você sabe o histórico de relacionamento dele? Pelo menos, talvez não durante a relação de vocês, mas hoje, depois de tudo que aconteceu, outras mulheres te procuraram para falar, ele fez a mesma coisa Procuraram, comigo. procuraram. A ex-esposa dele foi a primeira a me apoiar, né? Eu lembro que teve um dia que eu estava chorando muito em casa, e eu mandei mensagem para ela, chorando, desesperada. E ela, calma, não é sobre você, você não tem culpa, né? Isso é dele, eu já passei por isso. Outras mulheres me procuraram, uma outra ex-namorada dele também me procurou, ex-ficantes, foram muitas mulheres, acho que 4 ou 5 mulheres me procuraram, falando que ele tinha esse jeito de ser ciumento demais, de mudar o humor dele mudava do nada, sabe? Daqui a pouco eu vou contar algumas Vai contar. situações que foram do nada, sabe? E,
E assim, hoje eu vejo que é um histórico mesmo, que é uma coisa dele, é um problema dele mesmo, E você não sabe? sabia que ele tinha esse passado quando começou, quando se relacionou com ele? Não. Ou ele apontava para as outras já falando, Ele não, ela é falava que elas louca. eram loucas. Ele falava assim, não. Ele falava que ele brigava muito com a ex dele, né, a ex-esposa dele, mas que ela que não era fácil, que era a louca. Isso é muito, muito comum. Eles já, a pessoa já atacar o passado como se a culpa fosse do outro, não dele. Até porque ele sabe que pode ser contado. Então, se você souber de alguma coisa, você já sabe que, não, peraí, você é louca, você tem ciúmes, que você está fazendo a invenção e você acaba já. Essa é a primeira manipulação, né? Que ele vai fazer. É, Aí vocês começam a sair. Então, e ele, assim, passado com crime, essa coisa, nada. Não tinha passagem pela não, polícia, nada. Nenhuma não, dessas mulheres fez qualquer boletim de ocorrência contra ele. não. Você foi a primeira. Fui a primeira. Elas não fizeram, eu acho que por medo das ameaças e por ele ser uma pessoa que conhece muita gente grande, né? Entendi. Aí você começa a sair com ele porque você foi ver a luta, falam que vocês têm um casal. E Isso. até uma coisa interessante, né? Você se aponta o dedo falando, eu sou psicóloga, como que eu caí nisso? E ele, que é o propósito de Deus, que está falando de Deus, que está falando dele, tudo bem. Eu acho que o propósito dele é muito mais hipócrita ainda. No teu caso, você começa a sair com ele e como que é? Como que é essa roda da sua relação que vai se tornando uma relação perigosa? A gente começou a se relacionar, a sair muito junto, a estar muito junto, né? A, ele ia para minha casa, eu ia para casa dele, ele me apresentou para os pais deles, para os pais dele, começou a me apresentar para os amigos, sabe? Era sempre muito eu que ia no mundo dele, assim. E aí, tanto que ele demorou para falar com meu pai, né? Eu lembro que em outubro de 2022 já, a gente ficou por um tempo, né? Aí ele me pediu em namoro oficialmente, fez uma surpresa, foi, foi lindo, assim, sabe? Num lugar bonito, me deu flores, pétalas, ahn, foi em outubro isso. E a gente postou, ele queria muito, ele gostava muito de postar as coisas, sabe? Ele postou, aí todo mundo comentou, eu também postei, sabe? Depois de muito tempo, que fazia muito tempo que eu estava solteira, eu acho que ele também. Então foi E como ele é lutador e ele vive nesse meio brutão, sabe? Quando ele postou lá que ele estava dando flores, surpresa e tal, todo mundo, nossa, quem diria? Fulano de tal, os amigos dele, né? Fulano de tal, apaixonado e não sei o quê. E foi aquele auê, assim, sabe? Porque, apesar de tudo, ele também é uma pessoa conhecida. Ele é lutador, ele faz campeonatos, né? Participou de muitos campeonatos aqui no Amazonas, fora do Amazonas. E eu, cantora, então foi aquele furdúncio, né? Aquele auê. E aí, quando ele me pediu em namoro mesmo, oficialmente, que começaram os ciúminhos. Começou com ciúminho de curtida de pessoas que comentavam minhas fotos quando eu nem estava com ele. Aí ele falava assim: poxa, é chato eu entrar aqui e ter coraçãozinho de fulano de tal. Aí eu falava para ele, mas é um coração, eu sou uma pessoa pública, são pessoas que admiram o meu trabalho, né, cantora e tal. Mas mesmo assim e tal. Aí ele começou a ficar com ciúmes porque fulano me seguiu e, vamos supor, fulano que também é cantor, um exemplo, né? Aí eu segui de volta, porque a gente compartilha a mesma profissão. Aquele ciúme, sabe? Ele começou a ter ciúmes de ex-ficantes meus. Em quanto tempo É, de namoro isso?
Isso começou no final do ano de 2022. Ou seja, logo que ele faz a situação É. romântica do pedido de namoro, que ele oficializa, você é minha, que a partir de agora você é minha, né? Eu tenho muito receio dessa meu, minha, o meu, ele te dá uma posse e uma possessão ao mesmo tempo, né? Ah, então foi rápido, já Foi. a personalidade sendo mostrada. Ah, Ninguém veio te alertar, nenhuma ex-namorada, ninguém apareceu te não. alertando nada, tá? E aí você, nesse primeiro Eu lembro que momento. uma coisa que me fez, que assim, tem a questão dele falar, né? Ah, minha ex era louca e tal. Uma coisa que me deu muita. Não foi. Eu vou usar a palavra credibilidade, mas foi ouvir a mãe dele falando que realmente elas eram muito ciumentas. Ah, mas Que, um. Desculpem as mães, mas um machista nasce de uma mãe que faz um filho machista, né? e ela falava que tinha uma ex dele que até pagava para vigiarem ele e tal. Aí eu falei, nossa. Aí eu lembro que uma vez ele falou assim: Você é a primeira pessoa que eu tenho ciúmes doentio. Antes eu não tinha, elas que vinham atrás de mim. E eu não tinha ciúmes dele, sabe? Tipo, eu era muito tranquila se ele seguia, se ele não seguia. Eu penso assim: se eu tô com uma pessoa, eu tenho que confiar nessa pessoa, sabe? Lógico. E eu entendia o lado dele ser público. Falava, pô, ele é público, então vai ter menina que vai seguir ele porque, sei lá, ele é um lutador bonitinho. Eu vou ficar brigando com ele porque fulana seguiu, porque isso, porque aquilo, sabe? Então eu procurava, eu não ligava para essas coisas, porque eu acho que quando você tá com alguém, existem coisas muito maior para você Não, pelo amor de Deus, se focar, você ficar o dia inteiro focado no outro, você vai não é? enlouquecer e vai enlouquecer o outro. E você teve o pior, você não teve um alerta, mas você teve uma confirmação de uma mãe, de uma sogra que põe o seu filhinho, ai, olha o meu troféu, coisa linda, todo mundo quer. Olha, meu É. filho é o filho do ouro que toda mulher quer. Na verdade, ela ajuda ele a vender até a organizar a própria manipulação pela qual você vai ter que passar. Mas ele vai te mostrando esses ciúmes e você vai respondendo ou você vai já caindo do tipo, você para de seguir, você começa a apagar comentário, você trava comentário. Como foi? Você começou a cair na teia Foi, dele? assim, ao mesmo tempo que eu apagava, né? Que eu apagava os comentários, ou deixava de seguir porque eu não queria briga, eu colocava para ele também, sabe? Eu falava assim: você só pode cobrar de alguém aquilo que você também faz. Se você quer, por exemplo, eu chego para você e falo, cara, para de mentir, mano, mas eu sou o maior mentiroso, entendeu? Não tem lógica. E aí ele era muito engraçado, porque quando eu falava assim, se eu for, eu falava exatamente isso que eu acabei de falar para você. Fulano, tu também segue as meninas que te seguem. E eu não fico brigando, eu não fico questionando, sabe? Aí ele me colocava no lugar de doida. Tipo assim, ele não falava doida, né? Mas ele me fazia como se ele revertesse a situação. Como se eu tivesse cobrando ele, sabe? Era muito louco. Aí no fim eu ia lá e apagava. Era uma manipulação assim que bem, sabe? Al- Alguém de E seus aí, amigos percebeu isso? Alguém das pessoas próximas? Alguém virou para você e falou assim, Jennifer, pelo amor de Deus, você não, tá... porque quando aconteceu dos meus amigos saberem, já foi com um porradal, sabe? Já foi quando ele me agrediu a primeira vez e Até lá tal. vocês ficavam vivendo a Até fantasia lá do eu não, Instagram, não. a postagem da É, perfeição. isso. Quando ele tava, era raro os momentos que ele tava com o meu pessoal, né? Era mais eu O com que as já é amigos parte da dele, manipulação. ou Te eu afastar do e seu ele já é o na primeiro célula. universo. Porque ele te Raramente ele afasta da tava. sua mãe, te afasta do seu pai, dos seus amigos. Aqui eu te controlo. Isso. Né? Aqui não vai ter ninguém Raramente, apontando o dedo. raramente.
E E como ele era com aí seus amigos? Como ele era com sua família? Ele era simpático? Ele era agradável? Seus amigos gostavam dele? ele, quando, antes de saberem que ele me agredia, ele é uma pessoa muito simpática. Muito. Ele é muito carismático, ele é brincalhão, né? E aí, aquela coisa era, pô, legal, gente boa, não sei o quê. Tem um amigo meu que ele é muito meu amigo, ele é como se fosse um irmão. Que teve um dia que ele olhou assim pra mim e falou: Jennifer, você tá diferente, tá tô com a tua energia baixa. Eu falei: não, amigo, tô cansada, sabe? E ele, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas no fundo eu já tava meio que sugada, sabe? E aí foi quando nós estávamos, eu lembro até hoje, que foi a primeira vez que ele se mostrou agressivo mesmo, assim, não no sentido que que me agrediu fisicamente, mas ele se mostrou agressivo. Nós estávamos num lugar aqui, né, num lugar de futevôlei, e era o jogo do Brasil, que o Brasil até perdeu a Copa, né? Foi no jogo que o Brasil perdeu. E do nada ele começou a falar que às vezes ele lembrava do meu passado e tinha nojo. Tava eu e ele Nossa. sentado assim. Ele, às vezes, eu lembro do teu passado e eu fico enojado. Aí eu até falei, uai, como assim, né? Tipo, será que é em relação ao meu estupro? Não, ele Ele não deve sabia? ser isso. Sabia já. Bem no comecinho não, né? Um mês depois do namoro oficial, eu contei pra ele, do pedido de namoro oficial. Aí foi quando ele falou que ia cuidar de mim, que ia atrás desse cara, e que não sei o quê, o justiceiro. E aí eu falei, será que é isso? Porque, assim, eu tive três namorados oficiais, dois antes dele. Mas eu já fiquei com outras pessoas. E qual o E problema? ele Se você também, tivesse tido 40, assim, qual o problema? entende? O teu passado Nada é é teu, motivo. o presente é de vocês. Exato, exatamente. É daqui pra frente. Até porque Lógico. ele também já tinha. Ele teve, acho que, cinco namoradas oficiais e fora Não, a pior coisa que tem é casal que fica assim, quantas pessoas você beijou? não Vamos é? ver. Ai, pelo amor de Deus, gente. Isso não tem graça nem mais em série de TV. É. Exato. E aí ele começou a falar, que não sei o quê, que qualquer homem que soubesse o que eu sei, não ia te querer. Do nada ele falou Aí, isso? do nada, Você do tava num bar, nada. ele virou e falou, estavam só vocês dois? Nesse momento aqui, a gente estava meio que afastado das pessoas, e ele começou a falar isso. Aí eu falei assim, ele não tá falando isso não. Você estava Aí feliz nesse dia? Você estava conversando com alguém? Tinha a gente algum, tava de boa, digamos mas tinha assim. algum cara bonitão te olhando e você não percebeu? Qual foi o Não gatilho? Eu sei, fico pensando assim, o que faz ele querer destruir o seu dia? não sei. É alguma coisa que você devia estar radiante, de repente a sua energia estava melhor, ele quis sugar Eu de novo. tava muito de boa nesse dia. Quanto Apesar do tempo vocês Brasil ter estavam? perdido. Quanto tempo Eu vocês tava estavam de boa. namorando? Vocês estavam há quanto tempo Hã? nesse? Há quanto Isso tempo foi, vocês estavam? se eu não me engano, foi acho que em novembro, né? Eu não lembro, eu não sei Novembro de se foi final 23. de 2022, na Copa do Mundo. Nossa, tudo isso em 22. Você começa a namorar, Sim. você teve medo, porque foi na Copa do Mundo de 22, Foi foi em na Copa do dezembro. Mundo que a gente começou a namorar em 2022 de outubro, e aí logo já veio a Copa, né? Acho que por causa da pandemia, a A Copa pandemia foi em foi. dezembro. É, Novembro, dezembro. Ou seja, você começa a namorar e já no começo ele te dá a flor e já te dá espinho. isso. Aí ele fala isso então pra Mas era muito você. engraçado, ele não era o tempo todo dando espinho. Tudo bem, mas se ele for ele vai, o todo abusador, ele vai se testando até onde ele pode ir. Quando É. você fala E não, ele aí, volta. isso. Aí ele começou a falar essas coisas e tal. Eu fiquei quieta. Por quê? Porque a gente tinha bebido e eu vi que ele tava meio que falando enrolado, assim, né? E aí eu fiquei quieta. Eu falei, quando um não quer, dois não briga. E aí
A gente saindo daquele lugar, eu tinha show nesse dia, a gente saindo desse lugar, bem na hora que a gente estava saindo, chega uma pessoa. E essa pessoa, né, fala o nome de um ex-ficante meu, que era justamente, parece coisa do cão, que era justamente a pessoa que ele estava falando. Aí eu ri, sabe quando você, assim, eu falei, mano, não acredito não nisso. Tipo assim, eu fiz assim, ó, tipo, ele tava com ciúme dessa pessoa agora, e aí o cara chega falando dessa pessoa do Hum. nada. Aí eu lembro que ele falou, aí foi aí que ele começou a ficar violento. Aí o cara saiu, né, óbvio. A gente entrou no carro, ele, tu tá rindo do quê? Tu tá rindo do quê? E eu dirigindo, o carro era meu. E aí ele começou a falar, não, aí eu não respondi, eu fiquei quieta. Aí ele começou a ficar bravo porque eu não tava respondendo. Não vai falar nada, não? Vai ficar só com essas suas ironias, seu deboche, essa sua risadinha? Aí começou a falar palavrão, e palavrão, e palavrão. E eu me controlando, só que, tipo assim, me controlando para não entrar numa briga, eu e ele. Só que eu já tava me tremendo ali, né? Aí foi quando ele falou um palavrão e deu um murro no painel do meu carro. Deu um murro no painel do meu carro. E aí ele falou: para aqui que eu quero descer. Aí foi quando eu não parei. Eu falei assim: para, fulano. Eu tenho um show, se acalma e tal. Só que não com essa voz, a minha voz estava trêmula, eu estava nervosa, né? Lógico. Aí ele, não vai parar não? Aí ele abriu a porta, só que a gente estava tipo num fluxozinho de carro, não estava rápido. Ele abriu e saiu. Saiu com o carro andando, assim, digamos, eu estava 20 por hora, era um Nossa. fluxo, assim, no meio do trânsito. E saiu. Aí eu ainda encostei e falei, fulano, para com isso. Vamos ficar de boa, tu tá, não sei o que, não sei o que. Aí foi quando ele falou assim, você sabe o que que você é? Você é uma vagabunda. Ele nunca tinha me xingado de coisas do tipo, né? Aí eu fiz assim, tipo, não, não acredito. Aí eu peguei e fui embora, deixei ele lá. Aí nisso, uma amiga dele até me mandou mensagem falando: Isso não se faz, deixar a pessoa no meio da rua e tal. E eu me arrumando pro show. Eu tinha um show, tinha um Uma pessoa casamento pra te cantar. ligou falando que não se faz deixar Não, ele me no meio da mandou rua? mensagem. Isso que você fez, porque ele falou pra todo mundo que eu Ah, ele que. reinverteu. Você mandou ele sair do É. carro. Aí ela falou assim: Isso não se faz, deixar a pessoa no meio da rua, independente de briga ou não. Aí eu falei: Fulana, você não sabe o que aconteceu. Ponto. Aí eu nervosa, me deu crise de ansiedade, porque eu tenho ansiedade. Me deu crise de ansiedade, tomando banho, tentando me acalmar para ir pro show. Até tinha falado com a empresária da banda, que eu cantava numa banda nessa época. Tem como eu não ir hoje? Ela, poxa, em cima da hora é difícil conseguir alguém. Eu falei, ai, que eu tô tendo crise de ansiedade. Ela, calma, ela também tem ansiedade. Ela tem um remédio aqui se tu precisar, mas por favor, em cima. Realmente era muito em cima da hora. Aí eu respirei, e a minha sorte é que a música me acalma. Cheguei lá no show e fui me acalmando à medida que eu fui cantando. Depois disso, eu terminei com ele. Eu passei, isso foi, eu não lembro se foi final de novembro ou comecinho de dezembro, mas foi por ali. Eu terminei com ele, contei para o meu pai o que havia acontecido. Só uma coisa, só queria só uma coisa. Você viu que você falou que quando um cara passa e fala o nome do cara, do ficante, você falou isso é coisa do cão? Desculpa, isso pra mim é coisa de Deus. Que é pra você logo ver quem é ele. Também. Ele já manda, Sim. ó, tá aqui. Recado tá dado, hein, minha filha? Tenho que salvar a guerra agora, mas ó, vê o que eu já te mandei pra você ver. Você desmancha com ele. Ele tenta te ligar, você não atende, você desmancha e ele aceita? Não, né? Não, ele não tentou me ligar porque eu bloqueei, né? Bloqueei ele do Instagram e da chamada, porque no iPhone tem como bloquear a Sim. ligação, e o WhatsApp. Mas a mãe dele veio falar comigo. Eu lembro que ela mandou até uma mensagem assim depois de alguns dias. Ela veio falar assim: Oi, minha filha, tá tudo bem? Oi, tudo bem, e por aí. Ela, tudo. Como é que você tá? E aí, essa primeira reação dele, eu tenho ansiedade, né? E eu tenho problema no intestino nervoso. Então, logo em seguida, quando aconteceu isso, eu fiquei tão nervosa que o meu intestino ficou 40 dias totalmente desregulado.
tanto por cima quanto por baixo. Eu ficava provocando, sabe? Eu fiquei muito, emagreci, eu fiquei muito nervosa e atacou o meu intestino nervoso, né? E aí ela mandou mensagem, falou que ele estava mal, que ele estava arrependido, que ele contou para ela o que ele havia feito, e ela deu um puxão de orelha nele e tal. Aí eu mostrei pro meu pai. Aí meu pai foi lá conversar com ele. Foi na casa dele conversar com ele, meu pai, ele e a mãe dele. Aí meu pai, como pai, falou: Olha, eu não criei filha, a Jennifer é minha princesa. Eu sou louco pela Jennifer, ela tem pai, ela tem mãe, ela tem irmãos. Poxa, por que que você fez isso com ela? Você deu um murro, quem me garante que o próximo murro não vai ser nela e tal, tal, tal. Aí a mãe dele falou, né? Eu lembro isso, ele me falando depois. A mãe dele falou assim, e meu pai também me falou que aí a mãe dele também puxou a orelha dele junto com meu pai e tal. Falou, poxa, ele tem irmã. Imagina se alguém faz isso com a irmã dele, ele não vai gostar. Ainda mais ele sendo bravão do jeito que ele é, né? Então, poxa, se põe no lugar e tal. Aí ele pediu perdão, falou que isso não ia acontecer e tal, não sei o quê. Aí a gente ficou um mês assim separados, bloqueado e tal. E ele sempre fazia. Foi quando ele começou o movimento. Só que a gente frequentava a célula, né? Mesmo lugar. A gente se via lá, e ele não chegava para falar comigo, mas ele chorava, tal, fazia aquela coisa. E aí as pessoas também falando, poxa, enfim, aí ele procurava amigos meus, tinha um pastor que era nosso amigo em comum. Aí ele, poxa, tá tudo bem com a Jennifer, me manda notícias dela. Aí esse pastor acabava falando para mim, na inocência, né? De tipo, porque eu não havia falado para todo mundo o que aconteceu de fato. Eu falei pro meu pai e pro meu amigo, aquele lá que eu comentei antes. Aquele teu amigo Resumindo, ficou sabendo o que aconteceu. ficou. Aí dali ele já ficou, Lógico. ele já tinha, ele é Amigo muito que é assim. amigo não gosta que amigos sofram. Claro, com certeza. E sabem que o abusador ele vai abusar. E aí a gente ficou dezembro, aí a gente ficou janeiro também, um pouquinho, alguns dias que a gente voltou finalzinho de janeiro, dia 20 por ali. O que fez E eu faço voltar? aniversário. Hã? O que fez você voltar? Por que você Como eu voltou com tava ele? com. Eu voltei porque eu acreditei que ele ia mudar, que a fala da mãe dele também foi muito pesada para mim, né? De que ele estava arrependido, que ele nunca tinha feito isso antes e tal, lá, lá, lá. E que ele estava sofrendo, e que ele me amava. Ela falou assim: Eu nunca vi meu filho assim, tal. E eu gostava dele, eu amava ele, entendeu? A, a gente tinha uma química, uma intimidade muito grande. Eu não estou falando só de sexo. A intimidade que eu digo assim, de conversar, das brincadeiras. Então eu estava muito apegada nisso, sabe? E aí, toda aquela situação que eu falei, né, das pessoas e tal, e ele preocupado comigo, e aí eu com esse problema no intestino, eu já tinha ido várias vezes ao médico, ninguém encontrava nada, e aí ele tinha um contato dentro do meu plano, que ele conhece muita gente, como eu disse, muita. Ele tinha um contato de uma pessoa da administração do meu plano de saúde, que conseguia agilizar as as consultas. Lembra que eu falei que tinha um pastor que ele procurava? Sim. Tal? Aí esse pastor falava para ele, ela tá mal, ela vai pro médico e volta. Ele não acredita, eu vou agilizar. Pega o nome dela. Aí o pastor, me dá teu nome, minha filha, eu vou passar para um amigo meu. Ele não falava que era o fulano, que era o meu ele. Aí depois que ele me falou, olha, quem tá te ajudando a conseguir as consultas rápido é o fulano, porque ele tem um contato lá e tal, e não sei o quê. Aí meio que eu, sabe, falei, poxa, ele tá preocupado comigo. Aquela coisa, né? Sim. Aí a gente voltou em janeiro. E em dezembro, não, em fevereiro é meu aniversário. Eu faço aniversário dia 2 de fevereiro. E aí eu vou fazer uma festa pra você. E vai ser linda. Eu ia fazer 30 anos, né? Trintou. E tal, com música. Não se preocupe. Aí eu, beleza. Aí ele fez a festa. Foi muito legal a festa.
tava muito amigo dele, tinha muitos amigos dele lá, e tinha. É porque eu não sou daqui de Manaus, então eu não tenho muita família aqui. Então era eu, meu pai não vai pra festa porque ele é pastor, a minha mãe na época estava no Japão, o meu outro irmão estava no Nordeste, só foi eu da minha família e meu irmão. Eu tenho dois irmãos, né? São três filhos e dois irmãos mais velhos. Aí só tinha um aqui em Manaus, e meu pai não vai pra festa. Só ele foi, assim, da minha família. E alguns amigos. Foi legal a festa, foi tranquilo. Passaram-se alguns dias, veio o feriado de carnaval, veio o carnaval e o feriado de carnaval. E aí foi quando teve a primeira agressão física. Por que que tu tá chateado por uma coisa que tu também faz? Tu não confia em mim, tu tem que confiar em mim. Só que trêmula, né? Não passava um Wi-Fi. Eu tava muito nervosa. Aí ele ficou puto e tacou o celular dele na minha perna. Poxa, amor, já te falei pra você não me mandar essas coisas. Ao invés dele falar assim, Desculpa. desculpa, foi sem querer. Sabe o que ele falou? Ele não vem estragar meu dia, não. Lá vem tu querer estragar meu dia.